Eu tenho um compromisso de fazer algumas referências sobre as histórias que não são contadas. Então, eu trouxe alguns livros que precisamente contribuem para dar a conhecer essas histórias que não estão muito contadas e que estão traduzidos, lançados pela mesma editora que editou o meu livro Querida Ilha e que devem ser lançados muito brevemente. Eu trouxe muito poucos exemplares só como amostras e que ajudam a memória coletiva da nossa América a conhecer passagens muito importantes da história da Revolução Cubana, tanto na etapa da luta clandestina como na Serra, e a luta já depois dos primeiros tempos, que tem facetas muito significativas e que não são bem conhecidas. Então, esse material eu gostaria de mostrar muito rapidamente. Livros de um grande participante da guerrilha, o comandante da Revolução, João Almeida Bosque, que autor muito conhecido de uma famosa canção de amor, despedindo-se de uma mexicana, quando ele embarcou no iate Grama para a sua entrada em Cuba com os 82 expedicionários do Grama. Ele foi um dos que se salvou dos ataques da aviação e do exército e foi para a Serra com Fidel e foi um dos grandes guerrilheiros, era o terror dos soldados da ditadura quando diziam: vem para aí o Almeida, o Negro Almeida, era logo uma debandada. E ele chegou a Havana com Fidel e hoje é um grande membro do Bureau Político, segundo vice-presidente da República, autor não só de música muito boa, porque tem tempo para música, mas tem tempo também para a poesia e para as letras históricas. Ele escreveu a experiência dele na prisão, que é um livro que conta a história dos revolucionários que assaltaram Moncada, dirigidos por Fidel, e que estiveram condenados num presídio que se chamava Modelo, entre aspas, na ilha da então chamada Ilha de Pinos. Esse primeiro livro conta todo um processo onde mostra que mesmo numa prisão pode-se ganhar a liberdade espiritual, organizar um movimento clandestino, lutar pela anistia, ser anistiados e, ao não poder manter-se em Cuba, ir para o México, organizar uma expedição que tinha que ser marítima, preparar-se para a guerrilha, vir num iate chamado Grama, com 82 companheiros carregados com tudo, num iate que tinha lugar para 20 pessoas, arriscando a vida. Chegaram, foram detetados, quando desembarcaram foram atacados, os que se salvaram foram para a Serra e aí fizeram a Revolução. Ele conta, num segundo livro chamado Exílio, como foi preparada esta guerrilha no México e a viagem de desembarque até a chegada. Depois do desembarque, houve a grande dificuldade, quase a tragédia, para chegar à Serra e organizar-se e começar a luta. Há um quarto livro que o desembarque já está pronto para ser lançado também. Há um quarto livro que está em publicação, que é A Serra. É a história já feita por Almeida, da região que ele foi comandante durante a etapa a Revolução, libertou grandes territórios na Serra Maestra e ele foi chefe de uma chamada Terceira Frente Revolucionária, em que ele era chefe civil e chefe militar. Essa é uma ideia de como a história de Cuba está sendo gravada pelos seus próprios protagonistas. Há livros do Che Guevara, Passagens da Guerra Revolucionária, por exemplo, que foi um dos primeiros que se escreveu contando o que foi o Che na sua coluna invasora e na região que ele comandava e dirigia, igual que Almeida em outra frente. Há livros de outros grandes oficiais da Revolução contando episódios, não só da guerra na Serra,
como também na guerra clandestina, uma luta clandestina, que é muito importante. Há uma série de histórias que contam personagens muito interessantes, gente civil que se destacou na luta armada e que foram verdadeiros generais comandando legiões de bravos, muito mal municiados, mal alimentados, mal uniformados, mas que fizeram morder a derrota. Um general que tinha 80 mil homens em armas, com todo o mais moderno que os Estados Unidos podiam dar, e que foram superados pelos guerrilheiros da Serra, que na sua máxima etapa tinham conseguido 3 mil homens. Então, há histórias, por exemplo, de um jovem comandante da luta guerrilheira na cidade de Santiago de Cuba, Frank País, um nome verdadeiramente luminoso, um herdeiro espiritual de José Martí, presbítero protestante, poeta, músico, pianista, e que se converteu em um extraordinário comandante de umas tropas aguerridas que lutavam contra Batista na clandestinidade em Santiago de Cuba. Ele e um irmão foram os heróis dessa façanha como comandantes, caíram os dois assassinados antes da vitória da Revolução. Há uma história muito bonita de um padre cubano, homem de 30 e pico de anos, que se entusiasmou com a Revolução, pediu licença para subir e aliar-se às forças revolucionárias. Padre Guilherme Sardinha se inscreveu como capelão do exército rebelde. Dizem que a Revolução era ateia, que não tinha nenhuma vinculação com sentido religioso. Pois bem, na Serra, durante todo o tempo da guerra, ele foi capelão do exército rebelde. Cumpria sua missão com os camponeses da região, ajudava aos médicos, batizava, casava, dava extrema-unção e alfabetizava as crianças e os adultos, porque não havia nenhuma escola na Serra Maestra. Mandou fazer uma batina de caque verde oliva igual a dos uniformes e tinha a sua estrela de comandante, porque foi promovido a comandante com o mesmo grau de Fidel, de Almeida, de Raul e do Che. Quer dizer, e de Camilo. Quer dizer, é uma história muito bonita, pouquíssimo conhecida. Ele foi precursor dos padres progressistas revolucionários e precursor de Camilo Torres, o grande sacerdote guerrilheiro da Colômbia. Esses são alguns casos assim. Aqui há outro livro que é de uma jovem escritora brasileira que visitou Cuba, fez uma grande entrevista aos 20 anos da Revolução Cubana, fez uma grande entrevista ao ministro de Cultura, Armando Har, que nessa época, já aos 20 anos, dava um grande balanço de tudo que a Revolução tinha feito como cultura e depois de uma etapa inicial que foi a da alfabetização. A educação e a cultura se seguiram, muitas vezes estiveram lado a lado, juntas, e esse processo, essa história de como foi isso, contada por um dos homens mais importantes da Revolução no sentido da cultura. A definição da Revolução Cubana, dada muitas vezes pelos líderes da Revolução, é que toda revolução tem que ser um fenômeno eminentemente cultural. E Fidel chega a dizer que a Revolução é, em si mesma, o mais alto evento cultural que pode ter uma sociedade. Há outro livro, muito importante também, pelo que representa para a integração cultural do nosso continente. Em 1981, a Casa das Américas, que é a expressão materializada da vocação latino-americana da Revolução Cubana, a Casa das Américas reuniu os principais escritores progressistas do continente para um encontro internacional de intelectuais pela soberania dos povos da nossa América. Esse encontro teve uma delegação de 30 brasileiros. Queridíssimas e admiradas figuras brasileiras estiveram neste encontro, ao qual eu participei como tradutor.
E, então, esse livro contém a história completa, todos os discursos pronunciados, os que assistiram, e marca o princípio de uma etapa que agora chegou à sua segunda grande época, com as reuniões dos ministros de cultura de toda a América Latina para discutir a integração cultural da América Latina, que tem que ser irmã da integração política, econômica e social, que inclusive consta já da Constituição brasileira, e que temos até um memorial da América Latina, que é uma expressão muito material digna desse ideal que é fundamental para a nossa América. O último livro que trago é outro também de tipo, é uma novela do escritor Henrique Cerulli, meu companheiro de trabalho nas editoras em línguas estrangeiras, que representa um dos passos que Cuba dava quando um país amigo pedia ajuda. Quando triunfou a Revolução dos Sandinistas, em 1979, um dos interesses dos sandinistas foi desenvolver, junto com o processo político, econômico, social, a cultura, e pediu ajuda a Cuba. E a União dos Escritores e Artistas de Cuba enviou o escritor Henrique Cerulli para comunicar-se com os que queriam organizar uma associação idêntica na Nicarágua. Esteve aí quase um ano, trabalhou muito junto ao povo numa verdadeira confusão, porque era uma época muito dura para a Nicarágua, mas já eles estavam pensando na cultura. A cultura era fundamental para servir como cimento, como aglutinante de toda a vida do país. E ele escreveu uma novela que conta o que foi essa etapa ardente e difícil. E é uma novela que tem também, como todo, um pouco de amor, muito bonito, inclusive pela luta das mulheres, das jovens nicaragüenses, na luta revolucionária. Esse livro, Blue Fields, leva o nome de uma zona nicaragüense pouco desenvolvida, das margens do Atlântico, na costa perto do Golfo do México. Esses livros dão uma ideia de como se está escrevendo a história para guardar essa memória que é tão necessária para os povos, porque garante a sua identidade. Personalidades que eu conheci, tive a sorte de tratar com muitos escritores, porque trabalhando com livros eu conheci, por exemplo, João Marinello, foi presidente do Partido Socialista Popular Comunista, conheci Nicolás Guilhem, grande amigo do Brasil, viveu aqui, foi muito vinculado ao partido, à esquerda brasileira. Conheci figuras como Alice Alonso e pintores, Vítor Manuel e muitas outras figuras destacadas da cultura cubana que estão na raiz do grande desenvolvimento cultural que Cuba apresenta hoje. E esta é uma pequena parte da felicidade que tive de participar de todo esse tempo, de sobreviver todo esse tempo e poder ver como Cuba passou de uma mera colônia americana, alguns diziam um verdadeiro bordel dos Estados Unidos, em um país livre, dono da sua soberania, da sua vontade, e que tem cacife suficiente para assumir espontaneamente a defesa do socialismo, que foi o sistema que lhe deu tudo isso, em meio a todos os debacles que estão acontecendo pelo mundo afora, principalmente no centro de radiação do socialismo mundial, que era o Centro Socialista Europeu. Eu creio que esta é uma pequena parte das coisas que se podem dizer e fazer em contato com Cuba, que tem uma história muito ampla, um universo de acontecimentos muito variado, e que todos eles servem de fiador, de avalista para a vigência do socialismo, a viabilidade do socialismo e do homem, que é fundamental para o processo.